O som seco da chave de fenda velha ecoava pela oficina quase vazia. Um barulho tão familiar quanto as batidas do coração de João Silva. Suas mãos calejadas, testemunhas silenciosas de 2 décadas, consertando os carros da quebrada, tremiam levemente ao fechar a última gaveta da caixa de ferramentas. Clank. O ruído metálico ressoou, carregando o peso de 1000 reparos, 1000 sorrisos de clientes e agora 1000 sonhos quebrados. João, com seus 40 anos gravados em cada ruga precoce no rosto, olhou ao redor da oficina. As paredes, antes cheias de cartazes de carros antigos e fotos de fregueses felizes, agora pareciam desbotadas, como se a vida tivesse sido sugada dali junto com suas esperanças. Um vento quente entrava pela janela quebrada, trazendo o cheiro de poeira e o barulho distante de funk. O rádio gritava: "Atenção, pessoal da Zona Sul! A polícia está subindo o morro hoje, operação pesada. Fiquem ligados. É melhor ficar em casa." João franziu a testa, os olhos instintivamente indo para o calendário torto na parede. As datas em vermelho pareciam berrar. Atraso no aluguel, notificação final, despejo iminente. Com um suspiro pesado, ele pegou o casaco surrado no cabide, um pano remendado tantas vezes que a cor original já era mistério, e o jogou sobre os ombros como um velho amigo. Enfiando a mão no bolso, encontrou algumas notas amassadas. Contou devagar. 10, 20, 30, 43 reais. Tudo o que restava. "Vai ter que dar", murmurou, a voz rouca de dias sem papo. Ao fechar a porta da oficina, o ranger das dobradiças soou como um lamento. João hesitou, a mão pairando na tranca. Por um instante viu um João mais jovem, cheio de sonhos, abrindo aquela mesma porta pela primeira vez. O contraste com o homem que era agora, curvado por perdas que não dava para contar, doía demais. Clique. A tranca selou mais que a porta. Selou um capítulo da vida dele. João caminhou até sua Kombi 95, um testamento ambulante de sua habilidade como mecânico. O carro, que já devia ter virado sucata há anos, ainda ronronava como gato satisfeito, graças às mãos dele. Sentado no banco do motorista, seus olhos foram direto para a foto colada no painel. Sara, com seu sorriso brilhante, olhava para ele. O tempo desbotou a imagem, mas a memória do riso dela, do toque quente, da luz nos olhos dela seguia viva e cortante. "Oh, Sara", João sussurrou, traçando o contorno do rosto dela na foto com os dedos. "O que eu não dava para ouvir tua voz de novo." Um flashback o atingiu como soco no estômago. Sara, pálida e fraca, deitada numa cama de posto de saúde. A voz, antes doce, agora um fio. "João, meu bem, promete que não vai desistir, não importa o que aconteça." Claro que ele prometeu. Como negar algo a ela? Mas tudo ficou tão difícil depois. O fechamento do posto onde ela se tratava foi o começo do fim. Transferência para outra unidade, custos absurdos, viagens intermináveis e 6 meses depois, o inevitável. João balançou a cabeça, tentando afastar as lembranças. Tinha uma missão agora: pegar comida antes que a operação no morro trancasse tudo. A Kombi roncou ao ligar, tossindo antes de pegar no tranco. João deu um tapinha no painel. "Vamos lá, menina, mais uma aventura." As ruas da quebrada estavam quase desertas. Alguns moradores corriam para as casas carregando sacolas. O céu, cinza de fumaça e tensão, parecia esmagar o morro. João dirigia com cuidado, cada curva trazendo uma memória. O campinho onde ele e Sara jogavam bola com os moleques, a floricultura onde comprava girassóis para ela toda sexta, e ali, vazio e ameaçador, o prédio abandonado do antigo posto de saúde. O coração dele apertou ao passar por lá. As janelas quebradas pareciam acusá-lo. "Por que você não fez mais? Por que não lutou mais?" No mercadinho, era o caos. Gente empurrando carrinhos lotados, brigando por latas de sardinha e rolos de papel higiênico. João passou pelos corredores como um fantasma, pegando só o básico. Umas latas de feijão, um pão amanhecido, velas. Na fila do caixa, viu uma caixinha de brigadeiro. Sara amava brigadeiro. Num impulso, pegou, juntando ao resto. 41,75, seu João, disse o caixa a um garoto exausto. João entregou as notas amassadas, recebendo umas moedas de troco. 2,25 reais.
tudo o que sobrava entre ele e o fundo do poço. Saindo do mercado, o calorão bateu forte, misturado ao som de sirenes distantes. João apertou o casaco e correu para a Kombi. Sentado ali, deixou escapar um suspiro trêmulo. O peso de tudo, a oficina fechada, as dívidas, a solidão esmagadora, ameaçava sufocá-lo. Olhou de novo para a foto de Sara. O sorriso dela parecia desafiá-lo a continuar. "Eu prometi, né?", murmurou a voz apertada. Prometi que não ia desistir. Com uma determinação renovada, ligou o motor. A Kombi respondeu com um ronco, como se dividisse a vontade dele. Enquanto manobrava pelas ruelas quase invisíveis, tomadas por barricadas e fumaça, João fez um voto silencioso, não só para Sara, mas para si mesmo. Ia sobreviver a essa confusão, como sobreviveu a tantas outras tempestades da vida. E quem sabe, quando a poeira baixasse, ele acharia um novo começo. O rádio chiou de novo. "Atenção, operação tá piorando, tiroteio no alto do morro, fiquem em casa." João segurou firme o volante, olhos fixos na frente. A favela podia estar pegando fogo, mas ele já enfrentara seus próprios infernos internos. Com 2,25 no bolso, uma Kombi mais ferrugem que metal e a memória de uma promessa feita a Sara, João Silva seguiu em frente, pro desconhecido. A confusão estava só começando, mas para ele era só mais um capítulo numa história de sobrevivência que ele estava decidido a seguir escrevendo. Dentro do Range Rover, o ronco suave do motor mal se ouvia no interior luxuoso. Emma, de 5 anos, olhos azuis atentos, encarava o caos da rua pela janela escura, fascinada pelo movimento dos camelôs e motos zunindo. "Amy, conta de novo a história do coelhinho mágico", pediu Lily, de 3 anos, puxando a manga do casaco caro da irmã. Emma sorriu, um sorriso maduro demais para os seus anos. "Tá bom, Lewis, mas fica quietinha enquanto a Susan dirige, hein?" No banco da frente, Susan, 28 anos, babá das meninas há quase 2 anos, lançou um olhar grato pelo retrovisor. As mãos apertavam o volante, os nós dos dedos branqueando enquanto tentava atravessar o trânsito caótico da favela. "Era uma vez", começou Emma, imitando a voz melodiosa que lembrava da mãe. "Um coelhinho branco que vivia numa floresta encantada." Enquanto Emma contava, Susan lutava contra o nó na garganta. O que era para ser um dia normal tinha virado um pesadelo, barricadas, tiroteios e o GPS piscando sem sinal. Susan pegou o celular pela 10ª vez em 20 minutos. Sem sinal. "Droga", murmurou em espanhol, torcendo para as meninas não ouvirem. "Sr. Williams, atende, por favor", sussurrou, discando de novo para o pai das meninas. Michael Williams, magnata da tecnologia, bilionário e pai ausente, estava numa reunião do outro lado do mundo. Susan sabia que ele raramente atendia nessas horas, mas era uma emergência. Elas deviam ter chegado na casa de campo fazia tempo, mas o caos no morro atrasou tudo. No banco de trás, alheia ao perigo, Emma seguia. E aí o coelhinho mágico pulou tão alto que as orelhas dele roçaram nas nuvens. E sabe o que aconteceu? Lily balançou a cabeça, agarrada ao ursinho. "As nuvens eram de algodão doce", exclamou Emma, fazendo cócegas na irmã, que riu alto. Apesar da tensão, Susan deu um leve sorriso. As irmãs Williams eram luz pura, iluminando até os dias mais escuros. Desde a morte de Catherine, mãe delas, há 2 anos, elas tinham ficado ainda mais unidas, com Emma virando a protetora da caçula. Um solavanco fez o sorriso de Susan sumir. O Range Rover derrapou num buraco e ela lutou para manter o controle. As meninas gritaram, mais de empolgação que medo, achando que era brincadeira. "Tá tudo bem, pequenas", Susan disse, o sotaque espanhol mais forte na pressão. "Foi só um buraco." Mas não estava bem. A visibilidade era quase zero com a fumaça das barricadas, e o trânsito parou de vez. Buzinas impacientes cortavam o ar, aumentando o estresse. Foi aí que Susan tomou a decisão que mudou tudo. "Meninas, vamos numa aventura", anunciou, forçando um tom animado. "Vamos pegar um atalho secreto." Emma franziu a testa, sentindo a tensão da babá. "Mas o papai sempre diz para não sair da rota principal." Susan engoliu em seco. Emma estava certa. Michael Williams era rígido com regras. Mas o que ela ia fazer? Ficar parada no meio do tiroteio por horas, talvez a noite toda? "Às vezes, Amy, a gente tem que ser corajosa e tentar algo novo",
explicou virando o SUV numa ruela quase invisível entre os barracos. É como no Coelhinho Mágico. Ele pulou alto para achar as nuvens de algodão doce, né? Emma assentiu devagar, não totalmente convencida, mas confiando na adulta. A ruela era ainda mais perigosa. Barracos amontoados, fiação exposta balançando no vento, sombras esquisitas dançando na fumaça. Susan diminuiu a velocidade, os olhos forçando para diferenciar rua de beco. No banco de trás, Emma voltou a contar histórias para Lily, agora inventando novas aventuras para o coelhinho mágico, a voz suave contrastando com o barulho do morro. E o coelhinho achou uma caverna secreta toda de cristais brilhantes. Susan tentou o celular de novo, nada. O pânico começou a apertar. E se ela tivesse errado feio? De repente, um vulto na frente a fez girar o volante. Um cachorro cruzou a rua de surpresa. Susan pisou no freio, mas era tarde. O mundo girou em câmera lenta. Os gritos das meninas, o estrondo do impacto, a sensação de tombar. E depois, silêncio. Quando Susan voltou a si, sentiu primeiro o calor úmido do morro. Depois, ouviu o choro baixo vindo do banco de trás. Emma, Lily, chamou a voz rouca. Susan, respondeu Emma trêmula. A Lily está chorando. Acho que ela se machucou. Susan tentou se mexer, mas uma dor aguda a paralisou. Algo quente escorria pelo rosto. Sangue, percebeu, com horror crescente. Emma, querida, disse, lutando para manter a calma. Consegue ver onde a gente tá? Uma pausa, barulho de movimento. Tá tudo escuro e torto, Susan. Emma respondeu, medo na voz. A gente tá de lado. O coração de Susan afundou. O carro tinha capotado, provavelmente num barranco entre os barracos. A fumaça e o caos do morro estavam engolindo tudo. Emma, escuta bem, instruiu, sentindo a consciência escapar de novo. Você precisa ser muito corajosa agora. Cuida da Lily. Alguém vai nos achar. As últimas palavras dela se perderam na escuridão que a engolia. No banco de trás, Emma abraçava Lily, lágrimas escorrendo. Não chora, Lewis, sussurrou a voz tremendo. Lembra o que a mamãe dizia. Anjos da guarda sempre cuidam da gente. Alguém vai vir, eu prometo. E assim as duas pequenas irmãs Williams, perdidas no caos da favela, esperavam por um milagre, por um anjo da guarda, por alguém que as salvasse do inferno ao redor. O vento quente batia na Kombi de João com rajadas de poeira e fumaça. O limpador de para-brisa lutava para abrir um espaço na sujeira, mas a visibilidade era quase nula. João segurava o volante com força, os olhos semicerrados para tentar enxergar a rua à frente. No banco do carona, o saco de papel com as compras magras, latas de feijão, pão, os brigadeiros que pegou por impulso, parecia zombar dele. Será que ele ia sobreviver para abrir uma daquelas latas? Então aconteceu. Um estrondo ensurdecedor cortou o barulho do morro, tão perto que João pisou no freio por instinto. A Kombi derrapou, girando quase 180 graus antes de parar, o motor engasgando e morrendo. Por um segundo, João ficou paralisado, o coração martelando. Que diabos foi isso? Pensou. Tiroteio, explosão. Sacudindo o choque, tentou ligar o motor de novo. Nada. Vamos lá, menina, murmurou, girando a chave várias vezes. Não me deixa na mão agora. Mas a velha Kombi ficou muda. Xingando baixo, João pegou a lanterna no porta-luvas e, respirando fundo, abriu a porta. O vento quase o derrubou, a poeira ardendo nos olhos e na boca. Piscando muito, ele levantou a lanterna, o feixe cortando a fumaça densa. Foi quando viu marcas na terra, não pegadas, mas sulcos fundos, como se algo grande tivesse deslizado. O estômago de João revirou. Não, sussurrou, ignorando o calor pegajoso enquanto seguia as marcas, cada passo uma luta contra o vento e o terreno irregular. Seus instintos de ex-ajudante de enfermagem gritavam que algo estava muito errado. Depois do que pareceu uma eternidade, mas foram só minutos, João chegou na beira de um barranco. Apontando a lanterna para baixo, o coração quase parou. Lá embaixo, meio enterrado na lama e cercado de entulho, estava um Range Rover capotado. Caramba! João xingou, adrenalina correndo nas veias. Sem pensar duas vezes, começou a descer, escorregando na terra solta até chegar no carro.
Freneticamente limpou a poeira do vidro do motorista. O que viu o fez engasgar. Uma mulher jovem, talvez uns 20 e poucos, pendurada no cinto, imóvel, sangue escorrendo no rosto pálido. "Ei, me ouve!" gritou João batendo no vidro. Sem resposta. Foi aí que ouviu. Um choro baixo vindo do banco de trás. Uma urgência nova tomou conta dele enquanto corria para o lado de trás. A porta estava torta, travada. Xingando, subiu o barranco de novo até a Kombi, quase caindo várias vezes, e voltou com a caixa de ferramentas. Com as mãos dormentes de esforço, trabalhou para abrir a porta, os anos de experiência guiando os movimentos. Finalmente, com um guincho de metal, a porta cedeu. O interior era um caos de vidro quebrado, plástico retorcido e brinquedos. O coração de João afundou ao ver 2 assentos infantis. "Oi?" chamou, suave. "Alguém me ouve?" Um movimento súbito o assustou. De trás de um assento, um par de olhos azuis arregalados o encarou. "Quem é você?" perguntou uma voz pequena, tremendo, mas firme. João suspirou aliviado. "Meu nome é João. Vim ajudar. Tá machucada?" Lentamente, uma menina de uns 5 anos apareceu, o rosto arranhado e um roxo se formando na testa, mas aparentemente inteira. "Tô bem", disse, mas o olhar virou preocupação. "Mas a Lili, ela não para de chorar." João viu a segunda criança, menor, uns 3 anos, encolhida e soluçando baixo. "Tá tudo bem", disse, tentando soar calmo. "Vou tirar vocês daí. Qual seu nome?" "Emma", respondeu a mais velha. "E ela é minha irmã, Lili." João checou as meninas com cuidado. Milagrosamente, só tinham cortes e hematomas. O perigo agora era o calor e o caos do morro. "Emma, preciso que você seja muito corajosa", disse, olhando nos olhos dela. "Vou carregar vocês para fora, mas vai ser difícil. Pode ser forte pela Lili?" Emma assentiu, séria, o olhar mais velho que seus 5 anos. Com cuidado, João pegou Lili primeiro, enrolando-a no próprio casaco. A pequena se agarrou a ele, tremendo muito. "Emma, pega tua mochila", pediu. "Vamos precisar de roupa seca." Enquanto Emma remexia nos destroços, João deu uma última checada na motorista. Sem pulso. Com o coração pesado, voltou para as crianças. Subir o barranco com 2 meninas pequenas foi um pesadelo. O vento tentava derrubá-los e a terra escorregava a cada passo. João carregava Lili num braço, usando o outro para se apoiar e ajudar Emma. Várias vezes ele escorregou, o coração disparando enquanto lutava para não cair. Emma, com uma coragem impressionante, segurava firme na perna dele, carregando a mochila da irmã. "Quase lá", João ofegou vendo o vulto da Kombi na fumaça. "Vocês estão indo bem, meninas?" Finalmente chegaram na rua. João colocou Lili com cuidado no banco do carona, ajudando Emma a subir do lado. Dentro da Kombi, ligou o ar-condicionado no máximo, esfregando as mãos das meninas para aquecer. "Você é anjo?" perguntou Lili de repente, a vozinha tremendo. João sentiu um nó na garganta. "Não, pequena. Só alguém tentando ajudar." Olhando para as 2 meninas assustadas, mas vivas, João sentiu uma determinação feroz crescer dentro dele. Tinha achado elas por algum motivo. Agora era responsabilidade dele mantê-las seguras. Girando a chave, rezou em silêncio. Para alívio e surpresa, o motor tossiu e pegou. "Beleza, meninas", disse, guiando a Kombi para frente. "Vamos achar um lugar seguro para esperar essa confusão passar." Enquanto avançavam devagar pelo morro, João não conseguia evitar pensar que, talvez, tivesse encontrado um novo propósito naquela noite. Uma chance de redenção embrulhada em 2 pequenas sobreviventes. A Kombi rangia e trepidava, lutando contra o terreno irregular e o barulho das sirenes distantes. João segurava o volante firme, tentando enxergar além da fumaça à frente. No banco do carona, Emma abraçava Lili, as 2 tremendo apesar do ar-condicionado no talo. "Vai ficar tudo bem, Lewis", Emma sussurrou, a voz quase sumindo no caos do morro. "O Sr. João vai cuidar da gente." João engoliu em seco, sentindo o peso da responsabilidade nos ombros. Mal conseguia cuidar de si mesmo ultimamente e agora tinha 2 vidas preciosas dependendo dele. Foi quando viu uma forma escura surgindo na fumaça. "Graças a Deus", murmurou, virando com cuidado para o vulto. Ao se aproximar, o contorno de um galpão abandonado ficou claro.
Uma construção velha, de telhado enferrujado, que resistia ao tempo no morro. João parou a Kombi o mais perto possível da entrada. Fiquem aqui, instruiu para as meninas pegando a lanterna. Vou ver se é seguro. O vento quase o derrubou ao sair, mas ele chegou na porta do galpão. Para alívio dele, ela abriu com um rangido. Dentro era vasto e escuro, o feixe da lanterna revelando máquinas velhas e caixas empoeiradas, mas era seco e, mais importante, protegia do caos lá fora. Satisfeito que era seguro o bastante, João voltou para a Kombi. Vamos lá, meninas, disse abrindo a porta. Achamos nosso abrigo. Com Lily nos braços e Emma agarrada na perna dele, João as guiou para o galpão. O silêncio repentino, depois do barulho constante do morro, era quase ensurdecedor. Tá escuro, Lily choramingou, escondendo o rosto no pescoço de João. Não se preocupa, princesa, respondeu gentil. Vamos deixar esse lugar bem aconchegante rapidinho. Colocando Lily no chão com cuidado, João começou a mexer no galpão. Seus anos como mecânico o ensinaram a improvisar, e essas habilidades iam ser testadas agora. Emma, segura a lanterna para mim, pediu, passando o aparelho para a menina mais velha. Emma assentiu, séria, segurando firme enquanto João trabalhava. Ele achou um tambor velho, que logo virou uma fogueira improvisada. Pedaços de madeira e papelão serviram de combustível. Agora o truque é acender, murmurou, procurando um isqueiro nos bolsos. Eu tenho fósforo, exclamou Emma, correndo para a mochila que tinham salvado do carro. Mamãe sempre dizia para ter fósforo no kit de emergência. João sorriu, impressionado. Tua mãe era muito esperta. Com os fósforos da Emma, logo tinha um fogo crepitando no tambor, o calor começando a espantar o frio úmido. Próximo passo, criar um espaço protegido. João achou umas lonas velhas e cordas que usou para montar uma tenda improvisada em volta da fogueira. Nossa, Lily sussurrou, olhos arregalados vendo as chamas dançarem. É tipo acampamento. É mesmo, Lewis? Emma concordou, abraçando a irmã. Tamo numa aventura grande. João sentiu uma pontada de tristeza vendo como as irmãs se ajudavam. Emma, só com 5 anos, mostrava uma maturidade além da idade. Com o abrigo pronto, ele virou atenção para as compras. O saco de mercado parecia tragicamente pequeno agora, mas ia ter que servir. Quem tá com fome? Perguntou, forçando um tom animado. Eu! Gritou Lily, levantando a mão. João abriu uma lata de feijão jogando num pote de metal que achou no galpão e colocou perto do fogo para esquentar. Passou uns pedaços de pão. Não é muito, desculpou-se, mas vai nos manter quentes. Tá perfeito, Sr. João, disse Emma, educada, dividindo a porção com Lily. Obrigada por cuidar da gente. João sentiu um nó na garganta. Vocês são muito corajosas, disse, suave. Tão se saindo bem. Enquanto comiam o feijão quente e o pão, João viu que as meninas precisavam de uma distração. O trauma do acidente, o calor, o medo, podia ser demais. Que tal uma história? Sugeriu. Os olhos de Lily brilharam. Sim, por favor. A Emma conta as melhores histórias. João sorriu para Emma. Então acho que a especialista tem que assumir, né? Mas Emma hesitou, de repente tímida. Na verdade, o senhor pode contar uma, Sr. João. Tô meio cansada de ser a contadora. João entendeu o pedido silencioso. Emma precisava ser só criança por um momento. Claro, respondeu gentil. Já ouviram a história do mecânico que consertou a lua? As meninas balançaram a cabeça, curiosas. E assim, enquanto o caos rugia lá fora, João inventou um conto fantástico sobre um mecânico comum chamado para uma missão extraordinária. Falou de chaves de fenda mágicas, óleo de motor que brilhava como estrelas, engrenagens lunares e crateras que eram parafusos soltos. As meninas ouviram encantadas, os medos esquecidos por um tempo. Emma relaxou visivelmente, deixando-se ser uma criança de 5 anos de novo. Quando a história acabou, Lily estava quase dormindo, encolhida contra a irmã. Emma lutava para manter os olhos abertos. Durmam um pouco, disse João suave. Eu fico de olho. Emma assentiu, sonolenta. Obrigada, Sr. João, murmurou. O senhor é um ótimo contador de histórias e um ótimo anjo da guarda. Enquanto as meninas dormiam, João alimentava o fogo, os pensamentos uma bagunça de preocupação e determinação. Lá fora, o morro ainda estava em guerra, mas ali, naquele refúgio improvisado, tinha calor,
segurança e, surpreendentemente, um propósito que João não sentia há muito tempo. Olhando para as duas figuras pequenas dormindo, fez uma promessa silenciosa. Ia protegê-las, custe o que custasse. De algum jeito iam sobreviver a essa confusão juntos. A escuridão do galpão era cortada só pelo brilho fraco das brasas na fogueira improvisada. João, encostado numa parede enferrujada, lutava contra o sono, os olhos querendo fechar, mas abrindo de novo em segundos. Um grito agudo o tirou do torpor. Mamãe! Mamãe! Lily se debatia no sono, lágrimas rolando pelas bochechas rechonchudas. Emma acordou na hora, puxando a irmã para perto. Shileu, está tudo bem, sussurrou, a voz tremendo um pouco. Eu tô aqui. João assistia com um aperto no peito enquanto Emma cantava baixinho. Era uma musiquinha simples que ele meio que reconhecia. Brilha, brilha, estrelinha no céu tão lindo a brilhar. A voz de Emma, jovem e um pouco desafinada, era cheia de amor e cuidado. Aos poucos, os soluços de Lily a acalmaram e ela voltou a dormir mais tranquila. Essa era a música favorita da mamãe, disse Emma quieta, notando o olhar de João. Ela cantava quando a gente tinha pesadelo. João se aproximou, cuidadoso para não acordar Lily. Você cuida tão bem da tua irmã, Emma, disse gentil. Deve ser difícil às vezes. Emma deu de ombros, mas João viu o peso nos ombros pequenos dela. Alguém tem que fazer, respondeu soando mais velha que 5 anos. O papai está sempre ocupado. João sentiu uma raiva crescer contra o pai ausente das meninas. Como alguém podia negligenciar crianças tão preciosas? Manteve a voz neutra. Quer falar sobre isso? Emma hesitou, mexendo na barra da camiseta. O papai trabalha muito. Ele diz que é pra gente ter uma vida boa, mas... Ela parou mordendo o lábio. Às vezes acho que ele só não quer ficar em casa. Tudo lembra a mamãe. João assentiu, empático. Conhecia bem essa dor, a vontade de fugir das lembranças. Sabe, Emma, às vezes os adultos não lidam tão bem com a tristeza quanto as crianças. Você já perdeu alguém também, Sr. João? Perguntou ela, os olhos azuis fixos nos dele. João engoliu em seco, pego desprevenido pela percepção da menina. Sim, admitiu. Minha esposa, Sara, ela se foi há alguns anos. Sinto muito, disse Emma, suave, colocando a mãozinha na dele. O gesto simples quase o quebrou. Tá tudo bem, conseguiu dizer. Sabe, quando eu era pequeno, meu pai me ensinou que contar histórias engraçadas ajuda quando a gente tá triste. Quer ouvir uma? Emma assentiu, ansiosa, e até Lily, que acordou quietinha, olhou curiosa. João sorriu e começou. Quando eu tinha tua idade, Emma, decidi que ia ser super-herói. Contou como amarrou uma toalha vermelha no pescoço como capa e saiu para salvar o mundo. A primeira missão foi resgatar o gato do vizinho de uma árvore, mas o pequeno João acabou preso na árvore junto com o bicho e os bombeiros tiveram que salvar os dois. As meninas riram, os risos ecoando no galpão vazio. Era a primeira vez que João as ouvia rir desde o acidente, e o som aqueceu ele mais que qualquer fogueira. Animado, João compartilhou mais aventuras da infância. A vez que tentou fazer panqueca e deixou farinha no teto, ou quando ele e os amigos construíram uma nave de caixas de papelão e ficaram tristes por não voar para a lua. Cada história trazia mais risadas, mais sorrisos. Emma relaxou visivelmente, deixando de ser a adulta que as circunstâncias a obrigavam a ser. Senhor João? Perguntou Lily entre risadinhas. Você ainda quer ser super-herói? João fingiu pensar. Acho que, de certa forma, ainda sou. Afinal, resgatei 2 princesas de um barranco perigoso, né? As meninas riram de novo, e João sentiu algo descongelar dentro dele. Quanto tempo fazia desde que rira assim? Quanto tempo desde que se sentira necessário? Conforme a noite avançava, a conversa ficou mais calma. Emma falou da escola, de como às vezes se sentia sozinha mesmo com outros amigos. Lily, mais quieta, adicionava detalhes às histórias da irmã, os olhos brilhando de admiração. João ouvia atento, oferecendo palavras de conforto e incentivo. Contou mais da própria vida, o trabalho como mecânico, os desafios, os sonhos que ainda guardava. Quando os primeiros raios de sol entraram pelas rachaduras do galpão, João percebeu que tinham passado a noite toda conversando. As meninas finalmente dormiram, Emma abraçando Lily com proteção.
Olhando para as duas figuras pequenas, João sentiu algo que não sentia há muito: esperança. De algum jeito, no meio do pior caos que já enfrentara, tinha achado uma conexão. Essas meninas, com sua força e inocência, tocaram uma parte dele que pensava estar morta. Por um momento, João se permitiu imaginar um futuro diferente, onde não estivesse sozinho, onde tivesse um propósito além de só sobreviver dia após dia. Era um pensamento assustador e empolgante. Balançando a cabeça, levantou quieto para cuidar do fogo. O morro ainda estava em pé de guerra lá fora, e muitos desafios estavam por vir. Mas pela primeira vez em anos, João sentiu que talvez conseguisse enfrentar o que viesse. Com um olhar carinhoso para as meninas, prometeu em silêncio: não importa o que acontecesse, ia protegê-las. Michael Williams, CEO da Williams Tech, estava no meio de uma apresentação crucial quando o celular vibrou sem parar. Normalmente ignorava. Bilhões estavam em jogo nessa reunião. Mas algo o fez olhar. O nome na tela gelou o sangue dele. Emergência Casa. Senhores, um momento, disse, a voz sem emoção, levantando da mesa de mogno polido. No corredor, longe dos olhares dos executivos, atendeu. A voz frenética da governanta, Dona Rosa, o atingiu como um soco. Sr. Williams, as meninas, o SUV, a operação no morro. O mundo de Michael desabou em segundos. Suas filhas, Emma e Lily, estavam perdidas no pior caos da favela em anos. Voltando para a sala, mal lembrou o que disse. Algo sobre emergência familiar. As palavras bilhões e negócio perderam sentido. Em minutos, estava no jatinho particular, voltando para o Brasil, o voo turbulento sacudido pelo vento quente. Flashbacks o atormentavam. Emma, 3 anos, correndo para os braços dele ao chegar do trabalho, Lily, recém-nascida, os dedinhos agarrando o polegar dele, e Catherine, sua esposa, seu porto seguro, sorrindo radiante vendo a cena. Depois a doença, o diagnóstico devastador, meses de tratamento que pareceram anos, e o silêncio ensurdecedor após a morte dela. Michael fechou os olhos, como se pudesse trancar as memórias, mas elas vinham sem parar. Emma, agora com 4, perguntando quando a mamãe ia voltar. Lily chorando sem parar, recusando dormir sem o colo de Catherine, e ele, fugindo, se afogando em trabalho, expandindo a empresa, juntando mais riqueza, como se dinheiro pudesse tapar o buraco que Catherine deixou. Quando o avião pousou, uma equipe de crise já estava mobilizada. Relatórios iniciais, mapas da área, previsões do tempo. Tudo era um borrão. Senhor, aproximou-se um assistente hesitante. As equipes de resgate estão prontas, mas... Mas o quê? Rosnou Michael sem paciência. A operação no morro, senhor. É impossível sair agora. Os acessos estão bloqueados e o tiroteio está intenso. Michael sentiu uma onda de fúria. Não podia ser verdade. Ele era Michael Williams. Construiu um império do zero. Revolucionou a tecnologia. Tinha bilhões à disposição. Não me importa o que é impossível, disse, a voz baixa e perigosa. Achem minhas filhas. Usem helicópteros, drones, o que for. Paguem o dobro, o triplo, mas achem elas. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade frenética. Michael transformou o apartamento de luxo num QG improvisado. Telas gigantes mostravam mapas da área, atualizações em tempo real, feeds de câmeras de segurança, agora inúteis, só captando fumaça e escuridão. Mas conforme o tempo passava, a realidade dura bateu. Nenhum helicóptero voava naquelas condições. Drones caíam com o vento. Equipes terrestres atolavam a poucos quilômetros. Pela primeira vez na vida adulta, Michael Williams se sentiu impotente. Parado na janela panorâmica do apartamento, vendo o morro virar um campo de batalha, Michael sentiu o peso das escolhas o esmagando. Quantas vezes cancelou jantares em família por reuniões? Quantas apresentações da escola da Emma perdeu? Quantas vezes terceirizou o cuidado da Lily para babás e empregadas? Um soluço escapou-o chocando. Não lembrava a última vez que chorara, talvez no enterro de Catherine. Sr. Williams, a voz hesitante da assistente o trouxe de volta. Posso fazer algo? Michael virou os olhos vermelhos e cansados. Quase gritou, despejando a frustração, mas viu preocupação genuína no rosto dela. Raquel, né? Perguntou suave. Ela assentiu, surpresa que ele lembrasse o nome. Raquel, você tem filhos? Sim, senhor, 2 meninas.
Michael sentiu como se tivesse levado outro soco. 2 meninas, repetiu. Como você equilibra tudo? Trabalho? Família? Raquel pareceu desconcertada com a pergunta pessoal do chefe distante. Não é sempre fácil, senhor, admitiu. Mas no fim do dia elas são minha prioridade, sempre. Michael assentiu devagar, as palavras o atingindo como raio. Prioridade. Qual tinha sido a prioridade dele nos últimos anos? Voltando para a janela, encostou a testa no vidro frio. Emma, sussurrou. Lily, o papai tá tão arrependido. Por um momento, imaginou que podia ver através da fumaça, achar as filhas só pela força de vontade. Raquel, disse, por fim, a voz crua. Cancela todos meus compromissos pelas próximas semanas e traz todos os arquivos que temos sobre o antigo posto de saúde da comunidade, o que fechamos há 2 anos. Raquel pareceu confusa, mas assentiu. Sim, senhor. Mais alguma coisa? Michael encarou o caos do morro de novo. Sim. Reza. Reza para minhas meninas estarem seguras e para eu ter uma chance de consertar meus erros. Enquanto Raquel saía quieta, Michael Williams, o titã da tecnologia, o bilionário implacável, caiu de joelhos. Pela primeira vez em anos rezou. Não por lucros ou aquisições, mas por algo infinitamente mais precioso. Uma segunda chance com as filhas, por redenção. Lá fora, o morro seguia em guerra. Um lembrete cruel que algumas forças estavam além do controle até do homem mais poderoso. E em algum lugar, perdido no caos, 2 meninas esperavam por um resgate que parecia impossível. A manhã do segundo dia, no galpão abandonado, trouxe uma clareza dura. O tiroteio ainda ecoava lá fora, um aviso constante do perigo. João acordou assustado, desorientado pelo lugar estranho. Senhor João, chamou a voz suave de Emma, trazendo ele de volta. A Lily está com fome. João esfregou os olhos, tentando afastar o cansaço. Claro, pequena, vamos ver o que dá para fazer. Com um suspiro, virou para o trabalho sombrio de racionar os poucos suprimentos. As latas de feijão e o pão amanhecido pareciam tragicamente pouco agora. João dividiu uma lata em 2 potes improvisados, guardando o resto para depois. Aqui, meninas, disse, forçando um sorriso ao passar as porções. Não é muito, mas vai nos aquecer. Emma pegou a dela com um obrigada, educado, logo oferecendo metade para Lily. João observou impressionado, enquanto a menina de 5 anos ajudava a irmã menor a comer, limpando o feijão que escorria. Você é uma irmãzona, hein, Emma? Comentou, sentindo admiração e tristeza pela maturidade forçada nela. Emma deu um sorrisinho. Alguém tem que cuidar da Lily. E agora acho que tenho que cuidar do senhor também, senhor João. João sentiu um nó na garganta. Como uma criança tão nova podia ser tão generosa? Enquanto elas comiam, João resolveu dar uma olhada melhor nas coisas salvas do acidente. A mochila de emergência que Emma mencionou na noite anterior tinha umas roupas extras, uma garrafa d'água pela metade e, surpresa, um kit de primeiros socorros pequeno. Tua mãe pensou em tudo, hein? Disse mostrando o kit. Uma sombra de tristeza passou pelo rosto de Emma. A mamãe sempre dizia que a gente tinha que estar preparado para qualquer coisa. João assentiu, sentindo o peso da perda que as meninas carregavam. Continuando a busca, achou uma pasta plástica amassada, provavelmente da babá. Curioso, abriu. Os olhos dele arregalaram ao ler o cabeçalho. Propriedade de Michael Williams. Confidencial. O nome bateu como um soco. Michael Williams, o bilionário da tecnologia, o cara que comprou e fechou o posto de saúde da comunidade 2 anos antes, deixando centenas sem emprego e pacientes como Sara sem opção. Uma raiva subiu no peito de João. As memórias dos últimos meses da Sara, a luta por tratamento, o declínio rápido voltando com tudo. Senhor João? A voz de Emma o puxou de volta. O senhor tá bem? João percebeu que estava apertando o papel com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Forçou um sorriso, tentando esconder a agitação. Sim, Emma, só pensando. Mas Emma era esperta demais. Deu um passo para perto, os olhos azuis cheios de preocupação. O senhor tá triste. É por causa do meu papai? João engoliu em seco. Como explicar para uma criança que o pai dela tinha, sem querer, ajudado a tirar a vida da esposa dele? Que uma parte dele queria gritar de raiva, enquanto outra sabia que essas meninas inocentes não tinham culpa das escolhas do pai? Emma,
Começou devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes as decisões dos adultos têm consequências que eles não queriam. Teu papai... Bem, ele fez umas escolhas que afetaram muita gente. Emma assentiu, séria. O papai sempre diz que decisões difíceis fazem parte dos negócios. Mas, hesitou mordendo o lábio, às vezes acho que ele esquece que as decisões afetam pessoas. A sabedoria nas palavras dela pegou João desprevenido. Sentiu a raiva diminuir, substituída por um misto complexo de emoções. Você é muito inteligente, Emma, disse suave. E tá certa. Às vezes as pessoas esquecem o impacto do que fazem. Lily, que estava brincando quieta com pedaços de papel, veio nesse momento, olhando para João com olhos grandes e castanhos, depois para Emma, sentindo a tensão. Senhor João tá triste? Perguntou inocente. Antes que ele respondesse, Emma agiu. Foi na mochila e pegou um ursinho marrom bem gasto. Aqui, senhor João, disse oferecendo o urso. Esse é o senhor carinhoso. Ele sempre me deixa melhor quando tô triste. Pode ficar com ele um pouco. João sentiu lágrimas arderem nos olhos. O gesto simples e puro, oferecer o bem mais precioso dela para confortá-lo, o tocou fundo. Como podia guardar rancor diante de tamanha bondade? Obrigado, Emma, conseguiu dizer, a voz grossa de emoção. Isso significa muito para mim. Não querendo ficar de fora, Lily veio e abraçou a perna dele num gesto desajeitado. Não fica triste, senhor João. A gente gosta do senhor. Nesse momento, olhando para as duas meninas que o destino colocou no caminho dele, João sentiu algo mudar dentro de si. A raiva e o amargor que carregava há tanto tempo começaram a derreter, substituídos por uma determinação feroz de proteger essas crianças, custe o que custasse. Eu gosto muito de vocês duas também, disse, puxando elas para um abraço. E prometo que vou cuidar de vocês, não importa o que aconteça. Durante o dia, João observou Emma e Lily brincarem, contarem histórias e rirem, apesar das circunstâncias duras. A resiliência delas era inspiradora. Sabia que ainda tinham muitos desafios, os poucos suprimentos, o calor constante, um futuro incerto. Mas, olhando para as meninas, sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Com o senhor carinhoso apertado contra o peito, João fez um voto silencioso. Ia levá-las para casa em segurança, custe o que custasse. E talvez no caminho achasse sua própria cura e perdão. O terceiro dia no galpão amanheceu quente e sombrio. João acordou com uma dor nas costas, resultado de dormir no chão duro. Perto dele, Emma e Lily ainda dormiam, encolhidas uma na outra como gatinhos buscando calor. Enquanto procurava mais madeira para o fogo, João viu um rádio velho de ondas curtas, quase escondido sob uma pilha empoeirada de caixas. Por favor, murmurou, pegando o aparelho com cuidado como se fosse de vidro. Por favor, funciona. As horas seguintes foram uma corrida contra o tempo e a tecnologia antiga. João desmontou o rádio, limpando décadas de poeira e ferrugem. As mãos acostumadas a consertar motores agora trabalhavam delicadamente com fios finos e circuitos frágeis. Emma acordou no meio disso, os olhos sonolentos arregalando com a concentração intensa de João. Senhor João, chamou, suave. O que é isso? João olhou para ela, um sorriso cansado no rosto. Isso, Emma, pode ser nossa salvação. É um rádio. Se consertar, a gente pode pedir ajuda. Os olhos de Emma brilharam com esperança renovada. Posso ajudar? Claro que pode, respondeu João. Preciso de uma assistente esperta e corajosa. Conhece alguém assim? Emma riu, o som ecoando no espaço vazio. Eu posso ser tua assistente. E assim, enquanto Lily seguia dormindo, Emma virou a ajudante oficial de João. Segurava uma lanterna improvisada, uma lata vazia com um pedaço de vela. Passava ferramentas e, mais importante, mantinha o ânimo dele com perguntas curiosas e observações espertas. Senhor, João, perguntou Emma depois de um tempo, como você aprendeu a consertar coisas? João sorriu, lembrando tempos mais simples. Meu pai me ensinou. Entender como as coisas funcionam é o primeiro passo para consertar o que está quebrado. Não só máquinas, mas tudo na vida. Emma assentiu, pensativa. Tipo corações quebrados? João parou, surpreso com a profundidade da pergunta. Sim, Emma. Exatamente como corações quebrados.
As horas passaram, marcadas só pelo barulho constante do morro lá fora e os xingamentos baixos de João de vez em quando. Lily acordou eventually e se juntou a eles, curiosa com o projeto. "O que vocês estão fazendo?" perguntou, esfregando os olhos sonolentos. "Tamo consertando um rádio mágico", explicou Emma séria. "Vai ajudar a gente a falar com os anjos da guarda lá fora." João não pôde evitar um sorriso com a explicação da Emma. De certa forma, ela não estava errada. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, João fez a última conexão. Coração batendo forte, ligou o aparelho. Só estática. A decepção foi pesada. João sentiu um nó no estômago. Tinha falhado, levantado as esperanças das meninas para nada. Mas aí, equipe de resgate, alguém nessa frequência? A voz entrecortada e quase afogada na estática era como música para os ouvidos dele. "Aqui!" gritou João no rádio. "Aqui é João Silva, tô com 2 crianças, precisamos de ajuda." Os minutos seguintes foram um borrão de atividade frenética. João tentou descrever o lugar o melhor que pôde, sabendo que cada palavra podia ser a diferença entre resgate e desastre. "Entendido, Sr. Silva", respondeu a voz por fim. "Mantenha esse canal aberto. Estamos triangulando sua posição. Ajuda tá a caminho." Quando João largou o rádio, as mãos tremiam. Olhou para Emma e Lily, que o encaravam com um misto de esperança e medo. "Eles vão nos achar?" perguntou Emma hesitante. João assentiu, puxando as duas para um abraço apertado. "Sim, pequena, eles vão nos achar." O alívio inicial, porém, logo deu lugar a uma nova onda de ansiedade. O morro ainda estava em guerra lá fora, um lembrete constante do que qualquer equipe de resgate ia enfrentar. Para distrair as meninas e ele mesmo da espera angustiante, João sugeriu um jogo de adivinhação. "Tô pensando em algo azul", começou. "O céu", gritou Lily na hora. João sorriu. "Boa tentativa, Lewis, mas não dá para ver o céu agora, né?" Emma franziu a testa, pensativa. "Ah, sei, é o cachecol da Lily." "Exato", comemorou João. "Tua vez, Emma." O jogo seguiu, as meninas ficando mais criativas nas adivinhações. Mas conforme as horas se arrastavam, João notou Emma ficando mais quieta, os olhos indo para o rádio silencioso. "Tá tudo bem, Emma?" perguntou suave. Emma mordeu o lábio. "Senhor." "João, e se eles não acharem a gente agora?" A pergunta ficou no ar pesada e assustadora. João sabia que precisava ser honesto, mas também dar força. "Emma", começou o gentil, "lembra quando a gente consertou o rádio? Parecia impossível no começo, mas não desistimos. A vida é assim às vezes, parece difícil, mas a gente tem que continuar tentando." Emma assentiu devagar. "Tipo ser um anjo da guarda." João sorriu, tocado pela analogia. "Exatamente. E sabe de uma coisa? Você foi um anjo da guarda incrível para mim e para Lily. Tua coragem e tua ajuda valem muito." Os olhos de Emma se encheram de lágrimas, mas ela deu um sorriso valente. "Posso continuar ajudando o senhor, Sr. João?" "Não tem ninguém que eu prefira ter do meu lado", respondeu João sincero. Quando a noite caiu, João avivou o fogo e repartiu o último da comida. O calor e a fome eram companheiros constantes agora, mas a esperança acesa pelo rádio os mantinha firmes. Emma, fiel à palavra, ficou ao lado de João, ajudando a monitorar o rádio e cuidar da Lily. A resiliência e maturidade dela continuavam a impressionar e inspirar ele. Deitados perto do fogo, exaustos mas determinados, os 3 esperavam. O rádio chiava de vez em quando com atualizações da equipe de resgate. Cada mensagem um lembrete que não estavam esquecidos. João olhava para as meninas, agora dormindo, e fez uma promessa silenciosa. Não importa o que acontecesse, ia protegê-las. Juntos iam sobreviver a esse caos. Lá fora, o morro seguia em pé de guerra, mas dentro do galpão, sustentados por um rádio velho e a coragem de uma menininha, a chama da esperança queimava mais forte que nunca. O QG improvisado no apartamento de Michael Williams pulsava com energia frenética. Telas gigantes cobriam as paredes, mostrando mapas da área, feeds de câmeras e dados de busca em tempo real. O ar estava pesado de tensão e cheiro forte de café. Michael, com olheiras fundas e barba por fazer, ficava no centro da tempestade, o olhar pulando de tela em tela, absorvendo informações, dando ordens em sequência rápida. "Qual o status dos helicópteros?" perguntou.
a voz rouca de cansaço. Um técnico jovem respondeu, nervoso. Ainda parados, senhor. Ventos a 75 km/h. Voar é arriscado demais. Michael xingou baixo. Cada minuto que passava era um minuto que as filhas dele ficavam em perigo. Virou para outro membro da equipe. E as equipes terrestres? Uma mulher de meia-idade, com distintivo da Defesa Civil, respondeu. 3 equipes estão paradas a uns 12 quilômetros, senhor. As ruas estão bloqueadas. Estamos tentando com veículos especiais, mas está lento. Michael sentiu outra onda de frustração ameaçar engoli-lo. Como era possível que, com todos os recursos, riqueza e influência dele, não conseguisse fazer nada para salvar as próprias filhas? Então aconteceu. Senhor Williams, gritou um técnico de comunicações, a voz cortando o falatório da sala. Pegamos um sinal, tá fraco, mas é um pedido de socorro, com certeza. Em segundos, Michael estava do lado do técnico, olhos fixos na tela, mostrando a onda do sinal. João Silva, 2 crianças precisam de ajuda. O coração de Michael disparou. As filhas dele estavam vivas. Rastreei esse sinal, ordenou. Usem tudo que temos. Satélites, torres de celular, qualquer coisa. A sala explodiu em atividade renovada. Engenheiros e técnicos correndo para calibrar equipamentos e cruzar dados. Mas a esperança logo virou exasperação. O ponto exato do sinal seguia difícil de achar. O caos do morro interferindo nos aparelhos, tornando a triangulação quase impossível. Melhor que conseguimos é um raio de 6 km, relatou um engenheiro, a decepção pesada na voz. Michael sentiu o peso do fracasso ameaçar esmagá-lo. 6 quilômetros em condições normais era nada. Mas nesse caos, podia ser uma viagem para a lua. Frustrado, virou as costas para as telas andando até a janela. Lá fora, a cidade que ele um dia dominou estava irreconhecível, transformada num campo de batalha enevoado. O reflexo dele no vidro o assustou. Quem era esse homem de olhos assombrados e expressão atormentada? Não era o titã dos negócios, o visionário da tecnologia que imaginava ser. Memórias o atingiram forte. Emma, 3 anos, implorando uma história na cama, ele prometendo amanhã por causa de uma ligação de trabalho. Lily dando os primeiros passos enquanto ele estava numa conferência do outro lado do mundo. Quantos amanhãs prometeu? Quantos momentos preciosos perdeu, sempre colocando o trabalho em primeiro? A voz de Catherine ecoou na memória. Michael, a vida não espera. Nossas filhas estão crescendo. Não perca isso. Ele ignorou os avisos dela, convencido que estava construindo um legado para as meninas. Mas de que valia um império se perdesse o que realmente importava? Sr. Williams, Raquel, a assistente, interrompeu, suave. A prefeitura está na linha, questionando a legalidade de alguns métodos de busca. Michael sentiu a raiva ferver de novo. Burocracia. Sempre a maldita burocracia. Diz para eles, rosnou, que se preocupem com legalidade depois que minhas filhas estão seguras. Raquel assentiu, mas hesitou antes de sair. Senhor, se me permite, talvez uma abordagem mais diplomática. Precisamos deles do nosso lado. Michael parou surpreso com a sugestão ousada. Em outra vida podia ter demitido alguém por questioná-lo, mas agora suspirou, passando a mão no rosto cansado. Tá certa, Raquel. Obrigado. Marca uma videoconferência com eles. Vamos resolver juntos. Enquanto Raquel saía para arrumar tudo, Michael voltou para as telas. O sinal do rádio de João estava intermitente. Cada silêncio, uma tortura. Aguentem, meninas, murmurou. O papai tá indo. As horas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Pequenos avanços eram logo desfeitos por novos contratempos. Parecia que o próprio morro estava determinado a frustrar cada esforço. Tarde da noite, exausto e desesperado, Michael se viu sozinho no QG. As telas piscavam quietas, um lembrete constante da batalha que travava. Os olhos dele caíram numa foto de Emma e Lily, sorrindo num dia ensolarado no parque. Catherine tirou a foto semanas antes do diagnóstico. Michael pegou a foto, traçando o rosto das filhas com cuidado. Desculpa, sussurrou. Desculpa por não estar lá, por perder tanto. Mas prometo, se eu tiver uma segunda chance, vou consertar tudo. Nesse momento, como se o universo respondesse, um rádio chiou. Base, aqui é a equipe Alpha. Acreditamos que localizamos a fonte do sinal. Estamos chegando perto agora. O coração de Michael disparou.
Era o momento que podia mudar tudo. Entendido, Alfa, respondeu, a voz tremendo um pouco. Prossigam com cuidado e obrigado. Enquanto a equipe de resgate avançava pelo morro, Michael ficou na janela, vendo os primeiros sinais do amanhecer furarem as nuvens, como se o caos finalmente cedesse. Uma determinação nova o encheu. Não importa o que viesse depois, ele ia ser um homem diferente, um pai diferente, o tipo de pessoa que as filhas mereciam. O morro podia ter abalado a cidade e o mundo dele, mas também deu algo valioso: clareza. E com clareza veio uma promessa silenciosa para Emma e Lily. O papai estava voltando para casa, em todos os sentidos. O terceiro dia amanheceu com uma calma enganadora lá fora. O tiroteio parecia ter diminuído, mas o calor úmido seguia como um lembrete constante do perigo. João acordou com um nó no estômago, não só de fome, mas de preocupação. Os suprimentos estavam quase acabando. Enquanto tentava reavivar o fogo quase morto, um som baixo de dor chamou a atenção dele. Era Lily, encolhida do lado da Emma, o corpinho tremendo visivelmente. Emma, chamou João suave. A Lily tá bem. Emma, já acordada e alerta, olhou para ele com olhos arregalados de medo. Senhor João, ela tá muito quente. Não para de tremer. O coração de João afundou. Se aproximou com cuidado e tocou a testa da Lily. Tava queimando. Droga, murmurou, tentando ficar calmo por causa da Emma. Parece que nossa pequena guerreira tá com febre. Ela vai ficar bem? A voz de Emma tremeu, denunciando o medo. João forçou um sorriso confiante. Claro que vai. Vamos cuidar dela, né? Somos um time, lembra? Emma assentiu, decidida, entrando no papel de ajudante na hora. João vasculhou a memória, lembrando os dias de ajudante de enfermagem. Febre numa criança pequena podia ser perigoso, ainda mais nessas condições. Emma, preciso que você seja minha assistente especial de novo, disse, mantendo a voz calma. Pega um pano limpo da mochila e um pouco d'água da garrafa. Enquanto Emma corria para pegar, João examinou Lily mais de perto. A respiração dela estava um pouco difícil, as bochechas vermelhas. Xingou baixo, desejando ter um termômetro ou qualquer equipamento decente. Emma voltou rápido com o pano e a água. João elogiou ela, depois fez uma compressa fria. Isso vai ajudar a baixar a temperatura, explicou para Emma, colocando o pano na testa da Lily com cuidado. Vamos ter que trocar regularmente. A hora seguinte foi uma luta constante. João e Emma se revezaram trocando a compressa, tentando fazer Lily tomar pequenos goles d'água derretida da garrafa. A menor alternava entre um sono inquieto e gemidos baixos, chamando pela mãe. Mamãe, gemeu Lily num momento, olhos meio abertos e desfocados. Quero a mamãe. Emma, mostrando uma força incrível, segurou a mão da irmã. A mamãe não pode vir agora, Lewis, mas eu tô aqui. E o Sr. João também. Vamos cuidar de você. João sentiu um nó na garganta, mais uma vez impressionado com a maturidade e compaixão da Emma. Conforme o dia avançava, um novo problema surgiu. A fogueira improvisada começou a falhar. O calor, já intenso, ficando quase insuportável sem ela. João sabia que precisavam de calor, ainda mais com Lily doente, mas as opções estavam acabando. Então os olhos dele caíram no rádio. Era uma decisão difícil. O rádio era a linha de vida deles, a melhor chance de resgate. Emma, chamou quieto. Tenho que fazer uma escolha dura. O que você acha que é mais importante agora? Tentar falar com as pessoas lá fora ou manter a Lily aquecida? Emma olhou da irmã tremendo para o rádio, depois para João. Os olhos dela mostraram uma compreensão além dos anos dela. A gente precisa cuidar da Lily primeiro, né? João assentiu, orgulho e tristeza o enchendo com a maturidade forçada da Emma. Exatamente. Às vezes a gente tem que fazer escolhas difíceis para proteger quem ama. Com um suspiro pesado, João começou a desmontar o rádio. Cada peça que tirava parecia pesar uma tonelada nas mãos dele, mas a visão do rosto quente e trêmulo da Lily reforçava a decisão. Usando as pilhas do rádio e uns fios, João conseguiu montar um aquecedor elétrico pequeno. Não era muito, mas fez diferença na temperatura perto da Lily. Senhor, João, perguntou Emma depois de um tempo, a voz pequena e hesitante. E se ninguém nos achar agora? João puxou Emma para perto, mantendo uma mão na testa da Lily. Emma, lembra quando consertamos o rádio? Parecia impossível no começo,
Mas não desistimos. A vida é assim às vezes, parece sem saída, mas a gente tem que continuar acreditando. Emma encostou a cabeça no ombro dele. Tipo ser um anjo da guarda? Exato. João sorriu, sentindo um carinho enorme por essa criança extraordinária. Aí você foi o melhor anjo da guarda que alguém podia pedir. As horas se arrastaram. João e Emma mantiveram a vigília, trocando compressas e murmurando palavras de conforto, lutando contra o cansaço e o medo. À noite, João notou com alívio que a febre da Lili parecia estar baixando. A respiração dela estava mais regular. Os tremores fortes tinham diminuído. Acho que ela está melhorando, sussurrou para Emma, que lutava para manter os olhos abertos. Sério? Perguntou Emma, um sorriso cansado, mas esperançoso iluminando o rosto. Sim, confirmou João. Você foi incrível, Emma. Agora descansa. Eu fico de olho na Lili. Emma, relutante, deitou do lado da irmã, ainda segurando a mão dela enquanto pegava no sono. João olhava para as duas, sentindo um misto de exaustão e determinação. Tinham vencido mais um obstáculo, mas sabia que a provação não tinha acabado. Os suprimentos estavam praticamente zerados. O calor era implacável. E agora, sem o rádio, estavam totalmente isolados. Mesmo assim, olhando para Emma e Lili, João sentiu a determinação renovada. Ia protegê-las, custe o que custasse. De algum jeito, iam sobreviver a esse caos. Lá fora, o tiroteio finalmente parecia estar morrendo. João não tinha ideia do que o amanhã traria, mas pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se um fiapo de esperança. Talvez, só talvez, a ajuda estivesse mais perto do que imaginava. Os veículos especiais ronronavam avançando, os motores quase abafados pelo vento forte. A equipe de resgate, gente calejada em condições extremas, movia-se devagar pelo terreno irregular do morro, cada metro uma vitória contra o caos. No QG improvisado, Michael Williams andava ansioso, os olhos grudados nas telas mostrando o progresso lento da equipe. Cada minuto parecia uma eternidade, o peso da culpa e do medo ameaçando engoli-lo. Senhor? Aproximou-se um coordenador nervoso. A equipe está fazendo o que pode, mas as condições... Michael cortou seco. Não me importa. Eles têm que ir mais rápido. Minhas filhas estão lá fora. O silêncio seguiu, quebrado só pelo bip constante dos equipamentos. Michael encarou os rostos cansados e preocupados da equipe. Sabia que estava sendo irracional, que todos estavam dando o máximo, mas a impotência o enlouquecia. Então tomou uma decisão. Prepara um veículo para mim. Vou me juntar à busca. A sala explodiu em protestos. Sr. Williams, é perigoso demais. Não podemos arriscar sua segurança também. Por favor, reconsidera. Mas Michael estava firme. Já fiquei aqui tempo demais. São minhas filhas lá fora. Eu vou. No galpão abandonado, a tensão era tão alta quanto. João encarava as últimas migalhas de comida com um desespero mal disfarçado. Tinha racionado ao extremo, mas agora não tinha mais nada. Senhor João, a voz fraca da Emma interrompeu os pensamentos sombrios dele. A Lili está com fome. João forçou um sorriso, escondendo a própria fome e preocupação. Que tal uma história enquanto a gente procura algo para comer? Emma assentiu, embora os olhos mostrassem que ela entendia mais do que deixava transparecer. João sentou entre as meninas, puxando elas para perto. O calor dos corpinhos delas era um conforto no frio úmido do galpão. Era uma vez, começou, a voz calma apesar da tormenta interna, uma sementinha plantada na terra mais dura e seca que dava para imaginar. Enquanto contava uma história de perseverança e esperança, João vigiava as meninas. Lili, ainda fraca da febre, mas visivelmente melhor, ouvia com olhos arregalados. Emma, embora exausta, não largava da irmã, ajustando o cobertor improvisado em volta dela. E mesmo quando todo mundo achava impossível, a sementinha continuava crescendo, furando a terra seca, alcançando o sol. João parou, vencido por um acesso de tosse que lutou para conter. O calor e a fome estavam cobrando o preço dele. Senhor João, perguntou Emma, preocupação na voz. O senhor está bem? João assentiu, forçando outro sorriso. Tô bem, pequena, só um pouco cansado. Onde a gente estava? Ah, sim, continuou a história, determinado a manter o ânimo das meninas, mesmo enquanto a própria esperança vacilava. Com cada palavra de coragem e otimismo, tentava convencer não só elas, mas ele mesmo,
que a ajuda estava vindo. O tempo se arrastava. João alternava entre contar histórias, checar a temperatura da Lili e cuidar do fogo que minguava com os poucos recursos. Emma, mostrando uma força surpreendente, não largava da irmã, ajudando João em cada tarefa, por menor que fosse. Emma, disse João suave num momento quieto, você está sendo incrível. Tua irmã tem muita sorte de ter você. Emma deu um sorriso fraco, o cansaço evidente. A mamãe sempre dizia que a gente tinha que cuidar uma da outra, especialmente quando as coisas ficam difíceis. João sentiu uma dor no peito. A maturidade e compaixão dessa criança nunca paravam de impressionar ele. Tua mãe era uma mulher muito sábia. Quando a noite caiu, João sentiu as próprias forças diminuindo. O calor, a fome e o estresse constante estavam acabando com ele. Mas olhando para Emma e Lili, achou uma reserva de determinação que nem sabia que tinha. Beleza, meninas, disse, juntando o restinho de energia. Que tal mais uma história antes de dormir? Dessa vez sobre um cavaleiro valente e duas princesas corajosas que enfrentaram o morro mais perigoso de todos. Enquanto contava o conto improvisado, parte dele rezava em silêncio. Rezava que o resgate viesse logo, que as meninas sobrevivessem, que ele tivesse força para protegê-las até lá. Sem que soubessem, a equipe de resgate avançava incansável pelo morro, agora liderada por um pai desesperado determinado a achar as filhas. A corrida contra o tempo seguia, com vidas inocentes na balança. O barulho do tiroteio baixou para um murmúrio, como se o morro prendesse o fôlego. No horizonte empoeirado, uma forma escura surgiu. O galpão abandonado. Michael Williams, o rosto marcado pelo calor e pela determinação, foi o primeiro a saltar do veículo especial, os olhos vermelhos de exaustão e emoção varrendo a estrutura por qualquer sinal de vida. Emma Lilissa gritou, a voz rouca ecoando pelo vazio. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Por um momento terrível, o coração de Michael caiu. E se tivessem chegado tarde demais? Então ouviram. Um som fraco vindo de dentro do galpão. Em segundos, a equipe de resgate forçou a entrada enferrujada. O interior era um contraste gritante. O calor era palpável, mas no centro, um pequeno oásis de resistência teimava em existir. E ali, embrulhados em cobertores improvisados, estavam João e as meninas. Papai! A voz fraca da Emma cortou o silêncio, os olhos arregalados de descrença. Michael sentiu os joelhos fraquejarem. Em 2 passos estava do lado delas, puxando Emma e Lili num abraço desesperado. Minhas meninas, soluçou, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Graças a Deus, graças a Deus. João assistia à reunião com um misto de alívio e uma pontada de algo mais. Tristeza, perda. Não sabia ao certo. Emma quebrou o momento, a mãozinha ainda agarrada na de João. Papai, esse é o Sr. João. Ele é nosso anjo da guarda. Michael, ainda abraçando as filhas, finalmente olhou para João. O homem à frente dele parecia ter envelhecido anos em poucos dias, o rosto magro e pálido, mas os olhos brilhavam com um misto de cansaço e um amor feroz pelas meninas. Senhor Silva, começou Michael, a voz engasgada, eu não sei como agradecer. João só assentiu, incapaz de falar. O estresse acumulado dos últimos dias, a emoção do resgate, tudo ameaçava engoli-lo. A equipe médica entrou correndo, cobrindo João e as meninas com cobertores térmicos e preparando-os para o transporte. Emma se recusou a soltar a mão de João, os olhos implorando silenciosamente para que ele ficasse. Tá tudo bem, Emma, sussurrou João, a voz rouca. Tô aqui. Não vou a lugar nenhum. A viagem até o hospital transcorreu em um borrão de sirenes e luzes piscando. Michael, incapaz de desviar o olhar das filhas, temia que elas desaparecessem caso piscasse. Já João lutava contra o cansaço, decidido a permanecer consciente, até ter certeza de que as meninas estavam seguras. Na sala de espera, o silêncio entre João e Michael pesava como chumbo. Foi João quem falou primeiro, a voz baixa e exausta. São meninas incríveis, Sr. Williams. Valentes, fortes. Michael assentiu, sentindo um nó na garganta. Graças a você, Sr. Silva. Você as salvou. João balançou a cabeça lentamente. Não, Sr. Williams. Foram elas que me salvaram. A resposta, simples porém carregada de significado,
pairou entre os dois, unindo-os em um entendimento tácito. Logo após, um médico trouxe alívio. As meninas estavam desidratadas e levemente febris devido ao calor, mas se recuperariam plenamente, sem sequelas. Com Emma e Lily estabilizadas e descansando, Emma insistiu em relatar tudo. A voz dela tremia de emoção enquanto narrava o acidente, o resgate arriscado de João e os dias no galpão. O senhor. João contava histórias para a gente não sentir medo, disse, os olhos brilhando de admiração. Dividiu a comida conosco, mesmo com fome. E quando a Lily ficou doente, hesitou, a voz embargada. Cuidou dela como se fosse filha dele. Michael completou, quase num sussurro, como se fosse filha dele. O sacrifício de João o atingiu em cheio. Desconfortável com o elogio, João mudou de assunto. Sr. Williams, tem algo que o senhor precisa saber. Com calma, mas firmeza, falou de Sarah, da luta dela contra o câncer e das dificuldades que enfrentaram. Evitou citar o posto de saúde diretamente, mas a dor em sua voz era inconfundível. Michael ouviu calado, um peso crescente no peito. Algo nas palavras de João mexia com ele, embora ainda não compreendesse toda a conexão. Percebendo a tensão, Emma apertou a mão de João. Senhor João, não fica triste. A mamãe dizia que coisas ruins acontecem para a gente poder fazer coisas boas depois. A sabedoria infantil tocou os dois homens profundamente. João deixou escapar lágrimas contidas por anos, enquanto Michael sentiu uma determinação florescer dentro de si. Senhor Silva, João, começou, a voz vacilante. Não sei o que você enfrentou, mas sou eternamente grato pelo que fez pelas minhas filhas. Se houver algo que eu possa fazer... João encarou Michael, notando o arrependimento genuíno em seus olhos. Por um instante, considerou revelar tudo. O impacto do fechamento do posto de saúde, a perda de Sarah. Contudo, ao olhar para Emma e Lily, para a luz que elas traziam, decidiu adiar essa conversa. Só cuide bem delas, respondeu por fim. Elas são especiais. Michael assentiu com solenidade. Prometo. E você, João, sempre terá um lugar nas nossas vidas. É da família agora. Emma sorriu, radiante. Viu, Sr. João? Eu disse que o senhor era nosso anjo da guarda. Agora é para sempre. A declaração arrancou sorrisos cansados, porém sinceros, dos dois homens. Lá fora, o tiroteio no morro enfim cessara, cedendo espaço aos primeiros ruídos da manhã. O bairro parecia sinalizar o início de um novo capítulo, uma jornada que apenas começava a se desenhar. Enquanto as meninas dormiam finalmente seguras, João e Michael velavam ao lado das camas, sentinelas silenciosos. Sabiam que muitas palavras ainda precisavam ser ditas, mas, naquele momento, compartilhavam gratidão e alívio. Um vínculo improvável, nascido no caos, prometia transformar suas vidas de maneiras que nenhum deles podia antever. Nos dias seguintes, João retomou a vida na oficina, tentando reencontrar a rotina em meio aos ecos do que vivera. A poeira do morro baixava lentamente, revelando um bairro marcado não só pela operação, mas por eventos extraordinários. Foi então que um telefonema inesperado chegou. A assistente de Michael Williams o convidava para uma reunião na sede da Williams Tech. Com o coração apertado e emoções à flor da pele, João se viu diante do arranha-céu imponente da empresa. O contraste entre seu macacão surrado e o luxo ao redor era gritante. Sr. Silva, saudou Michael assim que o elevador abriu no último andar. Por favor, entre. O escritório, espaçoso e moderno, oferecia uma vista panorâmica da cidade. Michael parecia outro, reassumindo o papel de CEO poderoso, diferente do homem vulnerável que João conhecera no hospital. João, iniciou Michael indicando uma cadeira. Quero agradecer novamente. O que você fez pelas minhas filhas não tem preço. João assentiu em silêncio, pouco à vontade com a gratidão. Quero oferecer uma recompensa, prosseguiu Michael, deslizando um envelope pela mesa. Algo que expresse o que sinto. João sequer o abriu. Obrigado, Sr. Williams, mas não posso aceitar. Não fiz isso por dinheiro. Compreendo, disse Michael sem surpresa. Ainda assim deve haver algo que eu possa fazer por você. Nesse instante, algo se rompeu dentro de João. Anos de dor e frustração emergiram. Sim, Sr. Williams, respondeu, a voz baixa, mas firme. Pode me explicar por que o posto de saúde da comunidade fechou?
Por que tantas vidas foram destruídas por uma decisão de negócios? Michael empalideceu. Você era paciente lá? Minha esposa, Sarah, retrucou João, a angústia transbordando. Ela estava em tratamento quando o posto foi fechado. Prometeram transferência, atendimento contínuo, mas nada disso aconteceu. O silêncio que se seguiu cortava como faca. Michael se levantou e caminhou até a janela, o peso da revelação visível em sua postura. Era só negócios, murmurou, quase para si mesmo. Os números não fechavam. O conselho decidiu por unanimidade. Negócios? Interrompeu João, a voz trêmula. Vidas não são números, Sr. Williams. A Sarah não foi a única. Famílias se desfizeram. Sonhos acabaram. Michael virou-se para ele. Pela primeira vez, João viu um homem, não um símbolo de poder, lutando com as próprias escolhas. João, disse Michael, após um longo silêncio, cometi um erro terrível, não só com o posto, mas em muita coisa. Deixei planilhas apagarem o custo humano das minhas ações. João observou-o, percebendo a humanidade por trás da fachada. Michael prosseguiu. Desde o resgate, refleti sobre minhas prioridades, o legado que quero deixar. Decidi mudar. Voltou à mesa e abriu uma pasta. Planejava um complexo empresarial no terreno do antigo posto. Agora vou reabri-lo como centro de saúde. O coração de João acelerou. Reabrir? Michael confirmou com firmeza. Sim, e mais. Será um centro médico de ponta, com assistência acessível, onde ninguém será recusado por falta de recursos. E quero que você o lidere, João. Eu? Perguntou João, perplexo. Sou só um mecânico, não entendo de gerenciar postos de saúde. Michael sorriu, confiante. Você é mais que isso. Tem compaixão, integridade e conhece as reais necessidades das pessoas. É o que esse projeto exige. João hesitou, surpreso. Não será fácil, alertou. Haverá resistência, burocracia. Sei disso, respondeu Michael. Mas juntos podemos transformar vidas. A Sarah gostaria disso. Podemos evitar que outros passem pelo que você passou. O nome de Sarah ecoou em João. Ele pensou no sorriso dela, na força que ela lhe dava. Por que eu? Insistiu. Por que confiar isso a mim depois de tudo? Michael aproximou-se, olhos nos olhos. Porque você fez o que eu deveria ter feito há anos, priorizou as pessoas. Riscou a própria vida por minhas filhas, sem esperar nada em troca. Isso é liderança. João refletiu em silêncio, pesando a proposta. Imaginou Sarah o incentivando, as meninas que o ensinaram a ter propósito e tantas famílias precisando de apoio. Por fim, estendeu a mão. Pela Sarah, declarou, a voz firme. Pelas suas filhas e por quem precisa. Eu aceito. Michael apertou sua mão, selando não apenas um acordo, mas um compromisso de mudança. Será desafiador, advertiu Michael. Enfrentaremos ceticismo, talvez oposição. João assentiu, determinado. Um dia de cada vez. Foi assim que sobrevivemos ao morro, não foi? Michael sorriu, lembrando as palavras de Emma. Um dia de cada vez, concordou. Ao deixar o escritório, João sentiu-se renovado. O fardo da raiva aliviava, dando lugar a um propósito claro, uma chama que ele julgava extinta. Lá fora, os vestígios do caos no morro desapareciam, substituídos pelos sons da vida recomeçando. O bairro refletia a transformação interna de João e Michael. O caminho seria árduo, mas João encarava o futuro com confiança, um sentimento forjado na adversidade, pronto para florescer. Um ano depois, o posto de saúde da comunidade renascia, suas paredes brancas reluzindo ao sol da primavera. João caminhava pelos corredores, saudando pacientes e funcionários com calor. O crachá de diretor do programa de assistência médica ainda o surpreendia. Senhor João, chamou Mateus, um menino de 8 anos em tratamento contra a leucemia, exibindo um desenho vibrante de um super-herói. Olha só, esse sou eu quando melhorar. João sorriu, admirando a arte. E esse aqui sou eu, teu ajudante? Mateus assentiu, empolgado. João o abraçou, o peito aquecido por instantes assim, que justificavam cada esforço. Na sede da Williams Tech, Michael encerrava uma videoconferência. Olhou o relógio e sorriu. Hora de buscar as meninas na escola. Raquel, chamou. Cancele meus compromissos da tarde. Tenho um encontro com 2 jovens especiais. Raquel,
já habituada à nova prioridade do chefe, respondeu: Claro, Sr. Williams. Divirta-se com Emma e Lily. No trajeto, Michael pensava na mudança que vivia. O executivo, obcecado por lucros agora, era um pai dedicado, mais atento ao que importava. Na escola, Emma, com 6 anos, segurava a mão de Lily. Papai! Gritaram, correndo para ele. Minhas princesas, disse Michael, abraçando-as. Prontas para nossa tarde? Era dia de visitar o posto, uma rotina mensal. João os recebeu com um sorriso. Emma correu para abraçá-lo. Senhor João, trouxemos livros para as crianças. Maravilha, Emma, respondeu ele, bagunçando-lhe o cabelo. Enquanto as meninas seguiam para o setor infantil, João e Michael passearam pelos corredores. Como está tudo aqui? Perguntou Michael. João respondeu com um suspiro satisfeito. É trabalhoso, mas vale cada instante. Salvar vidas, apoiar famílias, isso é o que conta. Michael compreendia. Sim, é um impacto que o dinheiro sozinho não explica. Pararam diante de uma janela com vista para o parquinho novo, onde crianças brincavam e pacientes se recuperavam. Depois de perder a Sarah, refletiu João, pensei que nunca mais teria um norte. Até aquele dia no morro. Michael tocou-lhe o ombro. Às vezes, o destino nos guia pelos caminhos mais duros até onde pertencemos. João sorriu, recordando suas palavras a Emma. Um dia de cada vez, né? Exatamente, confirmou Michael. Risadas os interromperam. Emma e Lily brincavam no parquinho, suas vozes enchendo o ar. Que tal um piquenique? Sugeriu Michael. Logo estavam sob uma árvore, num cobertor, com Emma narrando as histórias que lera e Lily brincando com um novo senhor carinhoso, presente de João. Olhando-as, João sentiu gratidão. Elas te adoram, observou Michael. A Emma fala de você diariamente. João sorriu tocado. Você é um homem de sorte, Michael. Nós somos, corrigiu Michael. Você é parte disso, João. A palavra família ressoou em João, reacendendo um calor que ele julgava perdido. Emma interveio. Papai, senhor. João, venham brincar. Rindo, os dois se juntaram às meninas. Ao pôr do sol, sentaram-se no cobertor, exaustos e felizes. Senhor João, perguntou Lily, sonolenta, você fica com a gente para sempre? Ele olhou para Michael antes de responder. Não prometo para sempre, Lily, mas estarei aqui sempre que precisarem. Emma abraçou a irmã. Ele é nosso anjo da guarda, Lewis. Anjos nunca vão embora. Michael, emocionado, sussurrou. Ela tem razão, João. Enquanto as meninas dormiam, João e Michael contemplavam as estrelas. Se me dissessem que estaríamos aqui há 1 ano, disse Michael, eu não acreditaria. João assentiu. A vida surpreende. O que importa é quem escolhemos ter ao lado. Michael concordou, e um silêncio confortável os envolveu. Na manhã seguinte, o posto celebrava sua inauguração oficial. João e Michael cortaram a fita juntos, diante de uma multidão de moradores. Esse é o legado que importa, disse Michael, vendo as famílias entrarem. João completou. A Sarah diria que é a riqueza das conexões que deixamos. Sob aplausos, os dois sabiam que, unidos, enfrentariam qualquer futuro, com confiança, propósito e amor. Uma brisa suave soprou, prometendo dias melhores, e ali, sob o céu da quebrada, João e Michael sentiram que estavam no lugar certo.